A gente entendeu que a pandemia foi não uma coisa que... Primeiro, a pandemia não era uma coisa nova, né? E a pandemia acelerou tendências que já existiam. Então pega aí qualquer coisa, velho, que você acha que foi a marca que a pandemia trouxe para a galera. Home office. Home office já era uma tendência, a pandemia acelerou. Pega aí sustentabilidade, era uma tendência, a pandemia acelerou. Pega, sei lá, o que vocês quiserem, relações mais flexíveis de trabalho, era uma tendência, a pandemia acelerou. Essa cobrança em cima dos políticos de uma resposta aos anseios da sociedade era uma tendência, a pandemia acelerou. O que mais? Uma responsabilidade social, sociopolítica das big techs, né? Era uma tendência, a pandemia acelerou. Tanto é que agora você está vendo aí Facebook, Twitter, tomando uma atitude em relação aos propagadores de discurso de ódio na internet, né? Então, o que a gente aprendeu que marcou muito. Né, Chicão? No Black Lives Matter, as empresas se posicionaram como elas nunca tinham se posicionado. Claro, isso é uma tendência, a pandemia acelerou. Claro, era uma tendência, a tendência da diversidade, abraçar o discurso da diversidade, o discurso dos direitos humanos, né? O discurso do progresso, assim, era uma tendência. Esse discurso do progresso, não só técnico, né? Mas sociopolítico, enfim, disso ser abraçado pelas empresas, isso ficou mais forte ainda. A gente não atura, mas a gente não aguenta, as pessoas não aguentam mais discurso de ódio. As pessoas não aguentam mais viver situações de racismo e ficarem caladas, as pessoas não ficam mais caladas, situações de misoginia e ficarem caladas, isso não cabe mais. Isso já é uma tendência e a pandemia acelerou. Por favor. Você coloca nesse bolo de tendência que a pandemia acelerou o direcionamento de empresas, ONG, sociedade civil para os ODS da ONU? Bicho, os ODS especificamente eu não consigo dizer ainda. Vamos ver, porque agora a gente está entrando na década, na reta final dos ODS, que são os 10 anos finais. Vamos ver como os ODS vão para frente. Isso vai depender da ONU, do engajamento dos países, e isso conecta com o final da minha fala, tá? Mas aqui no arco eu não consigo dizer dos ODS, mas eu consigo dizer que o que os ODS estão trazendo, a mensagem que está por trás dos ODS, essa sim, a pandemia acelerou. Tá? Que é uma mensagem de, como eu estou falando aqui, abraçar a diversidade, aumentar a nossa conexão com a natureza. Aqui em Brasília, por exemplo, casas para alugar não existem mais. Tá? As pessoas foram atrás de casa para alugar. Famílias com criança que moravam em apartamento, que aceitavam viver em apartamento, foram atrás de casa para alugar. Por quê? Porque querem ter um ambiente mais amplo, obviamente, mas já que agora a gente vai ter que ficar em casa, eu quero ficar em casa conectado com a natureza minimamente, que eu tenho um quintal, que eu possa plantar alguma coisa, que eu tenho uma árvore que eu possa abraçar, que eu tenho uma mangueira que eu possa comer uma manga, que seja, que o meu filho possa botar o pé na terra, que seja. Então, essa é uma tendência que a pandemia acelerou. Então, se você tentar alugar uma casa em Brasília, pelo menos na região aqui do plano piloto e adjacências, você não acha, tá? Casa com quintal e tal. Então, essa é uma coisa que veio muito forte, tá? E eu falo isso aqui que isso é quentinho. A gente chegou nesse insight na R2 recentemente, em cima de estudos que a gente estava fazendo para evoluir os nossos produtos e serviços. Então, essa é a grande coisa que 2020 trouxe para a gente. Já que a gente está num fade-out aí em 2021, de 2020, galera, anotem isso aí, velho. O que vocês acharem que era tendência está acelerando. Virtualização de processos, compras online, e por aí vai, tá? E especificamente na conjuntura da sustentabilidade, a pandemia meteu o pé na porta numa grande coisa, gente. E eu vou falar aqui da minha cozinha, onde eu me sinto mais à vontade, como diria meu amigo Fula, onde eu jogo descalço, né? Onde o futebol da várzea vira talento. Então, que é o seguinte, galera, a gente viu dezembro de 2019, dá um Google aí, você que está do outro lado aí, dá um Google agora e pega o posicionamento da maior gestora de grana do mundo, chamada BlackRock. Tá? Dá um Google, pega a carta do CEO da BlackRock, é o fundo de investimento que mais gere a maior massa de grana de investimento do mundo, está na mão da BlackRock. Tá? O CEO da BlackRock já vinha há algum tempo apertando a galera nessa parte da sustentabilidade, dizendo que isso era uma coisa importante e tal, não sei o quê. Em dezembro de 2019,
a pandemia ainda não tinha chegado no Ocidente, tá? Ele soltou uma carta poderosa dizendo que a BlackRock paulatinamente não ofereceria mais produtos e serviços que não tivessem um alicerce de sustentabilidade por trás. Não fazia mais sentido na estratégia empresarial deles investir em coisas que não tivessem um componente socioambiental por trás. Falaram isso em dezembro de 2019. Tá? E que ele, aos poucos, ia orientar a equipe dele a não oferecer mais isso para os clientes deles. Nada, nenhum investimento que não tivesse alguma coisa de sustentabilidade por trás, tá? Essa é uma primeira coisa. Pega ainda em dezembro de 2019 os resultados da Business Roundtable. Dá um Google aí, irmão. Business Roundtable. Tá? A tábua redonda dos negócios dos Estados Unidos reúne as maiores empresas americanas. Tá? Pega de todos os segmentos, dos segmentos tradicionais e dos segmentos para frentex. Tá? A Business Roundtable, que sempre foi a defensora do neoliberalismo, sempre foi a defensora do Estado mínimo, do cortar custos de forma inclemente, tá? Eles sempre foram os bastiões do neoliberalismo empresarial. Tá? Desde a década de 70 nunca mudaram a posição deles. Em dezembro de 2019 mudaram. Sabe para quê? As empresas precisam começar a considerar questões socioambientais na sua estratégia de negócio. Isso é dezembro de 2019. Um mês depois, ou um mês e meio depois, chega a pandemia no Ocidente, acelerando tendências, como a gente falou. Quer mais? Pega o tema do Fórum Econômico Mundial de 2020, se não me engano foi, sei lá, fevereiro, uma coisa assim. Qual foi o tema do Fórum Econômico Mundial de 2020, galera? Foi uma economia de baixo carbono. Ou seja, a sustentabilidade entrou no centro da conversa. Ou seja, quem tem uma massa monumental de dinheiro começou a falar que sustentabilidade é importante. Ou seja, o que era um assunto de caras doidões, que tá botando aqui Chicão muito doido da R2, começou a virar assunto de quem tem grana. Aí vem uns caras e começam a falar que esse assunto é relevante, os CEOs começam a falar que esse assunto é relevante. Então os caras que têm grana falam isso, aí vem os caras que gerem a grana dessa galera que tem grana, começam a falar que isso é importante. Aí vem a rodinha da galera, sabe a rodinha ali do churrasco ali da galera, que tá todo mundo conversando e tal, não sei o que, a rodinha da galera, que é o Fórum Econômico Mundial, começa a falar que essa porra é importante. E aí vem a tendência e acelera esse negócio. Aí o que acontece no final do ano? Biden é eleito. Joe Biden é eleito, contrariando a tendência conservadora, pelo menos na área da sustentabilidade, eu posso falar isso, não quero entrar na política, mas na área da sustentabilidade, contrariando a tendência conservadora, a tendência negacionista do ponto de vista socioambiental, Biden é eleito com um discurso fortemente voltado para uma economia de baixo carbono, e ele fez mais, sabe o que ele fez? Ele botou como conselheiro sênior dele para a América Latina, se prepara porque isso vai refletir no Brasil diretamente, botou como conselheiro sênior para a América Latina dele um grande crítico das políticas de gestão da Amazônia, tá? Um cara que é um grande propagador da economia de baixo carbono. Tá? Então, galera, que eu falo para vocês, ainda teve uma pitadinha de algo mais aqui, ainda vou botar mais uma cebolinha e uma salsinha aqui na nossa conversa aqui, tá? Teve, essa semana, ontem ou hoje, uma coisa assim, Macron disse que comprar soja do Brasil é a mesma coisa que corroborar com a devastação da Amazônia. O que eu digo para vocês, galera? Pega assim, ó, vamos fazer o gradiente aqui, uma massa de grana se posicionando para isso. Os caras que gerem a massa de grana se posicionando, a rodinha da galera se posicionando, aí os políticos começam a se posicionar. O que vocês acham que vai acontecer, galera? Não precisa ser gênio para entender que esse é o assunto, que não dá mais para a gente caminhar em 2021 sem ter um olhar estratégico. Não é um olhar mais só, que também isso também é importante, de abraçadores de árvore. É um olhar político, econômico, estratégico, empresarial sobre a sustentabilidade. E eu digo para vocês que 2021 vai ser um ano em que a sustentabilidade vai deixar de ser só uma tendência e vai virar um cavalo de batalha. A sustentabilidade vai virar o assunto do combate. E quem já começou isso daí é uma menina de 16 anos, lá dos países nórdicos, que desafiou o Trump. Então, 2021, aguarde que Greta Thunberg vai voltar com tudo aí, só que agora ela tem Biden do lado dela, tá bom, gente? Então, enfim, falei pra caralho, um beijo e esse é o meu 2021. E aí, velho, como é que você fecha essa conversa depois de tudo isso, né? É complicado, eu vou começar a abrir sempre, eu acho que vai melhor, velho.